A paz, meus irmãos, tudo bem? Então vamos seguir aqui agora com a segunda parte, né, do vídeo sobre o milênio. Nós vamos falar hoje sobre a entrada no milênio. Então vamos acompanhar comigo. A entrada no milênio vai acontecer logo após, tá, a batalha literal do Armagedon. Onde está escrito isso? Em Apocalipse 16, versículo 13 ao 16. Acompanha comigo aí, ó. Apocalipse 16, versículo 13 ao 16. Olha só o que está escrito. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha só, eis que venho como ladrão. Aqui tá, olha só, aqui tá acho que se eu não me engano, na sexta taça aqui, se eu não me engano, acho que é isso. Tá falando ainda, ó. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Você vê que aqui na sexta taça não está falando que Jesus vem como ladrão. Aí entra naqueles pontos que a gente já falou aí no canal, né? Sobre se a volta de Cristo é antes ou depois da grande tribulação. Você pode ir lá nos vídeos também e dar uma olhada. Tem uma série toda falando sobre isso, sobre o arrebatamento. Você pode ver aí no canal. Se eu lembrar, vou pôr aqui também na descrição do vídeo. Mas olha só. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então os ajuntaram, quem ajuntou aquelas rãs foi lá e chamou aqueles reis, e os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Ou seja, aqui é o local daquela última guerra, onde os reis do mundo se voltam contra Deus, e aí Jesus volta e vence eles. Tá bom? Vai ter uma guerra literal mesmo, entre Jesus e a igreja arrebatada um pouquinho antes, encontra Cristo nos ares, e aí dali ela vem e ele vence Satanás, os seus mandados ali, nos marcados da besta, junto com Cristo. Jesus vai pisar o lagar do furor da ira de Deus e da ira do Cordeiro ali também, né? Então você vê isso ali em Apocalipse 19. Então, após essa batalha, a gente toma o reino. E também tem logo após a destruição do reino vigente, porque você vai ver que é um reino espiritual, né? Nesse mundo aqui, nós podemos dizer. Por quê? Olha só, esse mundo todo é constituído, é chamado de Grande Babilônia. Satanás, ele opera nesse mundo de forma espiritual, ele vai induzindo as pessoas, seduzindo as pessoas e vai crescendo essa Grande Babilônia ao ponto do ápice do pecado, que precisa chegar, como foi nos dias de Noé, como Jesus disse, lá no final. E ele vem construindo essa Grande Babilônia, sabe, cheio de pecado, cheio de onde os mercadores roubam, enganam, sabe? Você vê falando bastante desse contexto, Apocalipse 13, né, da forma que ela é, também Apocalipse 17, 18, assim vai indo. Você vai vendo que esse sistema que está aqui envolto no mundo, ele é voltado para Satanás. E Jesus começa a destruir ele já no toque das trombetas, começa a desmontar esse mundo, sabe? Hoje tudo, você vê que todo esse sistema do mundo é alimentado pela energia. Se você olhar o mundo, não vou falar muito não, vamos falar há 300 anos atrás. Era um mundo totalmente diferente desse, não tinha energia, você era tudo na base do fogo, né, na base das coisas assim, sabe, de iluminação por vela, por lamparina. Então você vê essas questões. Agora, não, hoje é energia, produz máquinas, máquinas são movimentadas por energia, por tudo isso. Então você tem todo esse sistema mundano, e que isso vai começar a desmontar nas trombetas, né? E vai começar a destruir as coisas desse mundo. Imagina o mundo ficar sem energia. Como que as coisas vão ficar? Olha só, máquinas vão parar, você vai ver que o sistema de comunicação, tudo vai começar a falhar, né? O reino vai começar a se desmoronar, né? Igual foi com a estátua, né? Quando Cristo vem e bate na estátua ali, destrói a estátua, para Daniel capítulo 2. Então você vê que o mundo vai começar a desmoronar por conta dessa destruição que Deus vai trazer na terra, vai castigar a terra, né? Vai destruir as coisas que tem nesse mundo, né? Vai destruir o sistema, vai destruir tudo que Satanás veio montando durante todo o tempo de terra, né? E ele pegou mais cima ali de uns 100, 150 anos para cá, quando surgiu a energia e a primeira revolução industrial, né? Ele vem construindo esse mundo com ferro, né? Com energia, e isso tudo vai ser destruído. Então, quando Deus começar a atingir
a terra com as trombetas, depois com as taças, o mundo vai desmoronar. Esse sistema que Satanás criou vai desmoronar. Então, quando Cristo terminar de destruir todo esse sistema, Satanás, que esse é um reino espiritual, né? Vai ser a destituição de Satanás. Lá no final, nós tomamos posse do reino. Tá bom? Você vê que são 2 pontos. Logo, a batalha literal, que vai ter aquela batalha. Depois, também a destruição de Satanás desse reino, do reino espiritual que ele tem hoje, influenciando esse mundo, né? E após ele ser destituído, literalmente ali, quando vencemos essas 2 batalhas, aí Cristo vai pegar Satanás, vai vir aquele anjo, né? Está escrito ali em Apocalipse 20, vai pegar ele e vai colocar ele preso, amarrado com correntes durante 1000 anos. E aí nós vamos reinar com Cristo em paz, sem Satanás está seduzindo as nações. Tá? Ele vai voltar lá no final, você vai ver, porque Deus precisa provar os corações daqueles que estão no milênio, que não vão conhecer o mal, né? o que Satanás seduz o mundo, né? O que ele propõe. Mas durante esses 1000 anos ele vai estar preso, e nós tomamos posse logo após a prisão de Satanás. Tá? Então esses são os momentos, tá? de que nós tomamos posse. Tudo isso acontece, tocou a trombeta, acontece esses 3 pontos aí, né? E Jesus institui o reino milenar aqui na terra, onde ele será o rei dos reis e nós seremos reis sacerdote junto com ele, tá bom? Agora olha só, vamos olhar então agora para os textos que falam um pouco sobre o milênio, como será, para você vislumbrar o milênio aí e ter um grande desejo de entrar no reino de Cristo como rei sacerdote, porque tem a possibilidade de você não ser rei sacerdote. E isso vai estar relacionado com suas obras. Então, nós temos vídeos no canal também falando sobre isso. Eu estou citando porque já tem vídeos gravados. Eu falei alguns, né, já durante esses 2 vídeos, para vocês voltarem lá e ouvir, tá bom? Para vocês entenderem o contexto do qual eu estou falando. Mas eu quero que você almeje entrar no reino de Cristo como rei e sacerdote, tá bom? Que você pratica a obra de um sacerdote, que você treine já desde agora, voltando a sua vida para o Senhor, ensinando as pessoas, edificando o corpo de Cristo, para que você seja achado digno de ser um rei sacerdote com Cristo, que vai ser maravilhoso, tá bom? Então vamos olhar o primeiro texto, olha só, em Isaías 2:4. Abre aí comigo, Isaías 2:4, lá está falando que o reino de Cristo não terá guerra. Olha só o que está falando aqui, Isaías 2:4. Acompanha comigo, ó. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas as nações converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isso vai acontecer no reino de Cristo. Tudo aquele final, depois da batalha, vai haver ainda o restante, né, de armamento de guerra, porque acabou de destituir Satanás, ele acabou de ser preso. Aqueles restantes vão ser transformados em materiais para arar a terra, para produção, para agricultura, tá bom? Porque no reino de Cristo será assim. As pessoas que estão lá, os reis, os que restarem nas nações vão trabalhar e eles mesmos vão colher o que vão comer. Vai ser uma maravilha. Então, ó, como que vai ser também no reino de Cristo? Vamos abrir Isaías 9. Você pode pegar aí, Isaías 9, versículo 7. Isaías 9, versículo 7. No reino de Cristo haverá justiça. Jesus reinará conosco as nações com as nações, né, com cetro de ferro. Então olha só o que está falando aqui, Isaías capítulo 9, versículo 7. Vamos ler o 6 para estar certinho, né? Ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Ou seja, a base do reino de Cristo é o juízo e a justiça. E vai reger com vara de ferro, mas com juízo e justiça. As coisas vão ser corretas. Vamos ler mais um texto. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27, onde nós reinaremos com Cristo. Vamos ler de novo esse texto, né? 2, 26 e 27, para vocês entenderem bastante aí. Olha só, promessa de Deus para nós. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações.
Nós recebemos autoridade. E com cetros de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Vamos ler mais um texto. Apocalipse 19, versículo 15. Olha só, 19, versículo 15. Acompanha comigo aí. Olha só. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetros de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então você vê que a base do reino de Cristo é o juízo e a justiça. Ele vai reinar com equidade, as coisas corretas, a lei dele vai ser aplicada e vai ser cumprida durante o milênio, tá bom? Todos os povos da terra irão obedecer e adorar a Jesus. Isso não acontece hoje, isso só vai acontecer no milênio. Vamos ler aqui, ó, Sofonias, é um livro que quase ninguém lê, né? Sofonias capítulo 2, versículo 11. Olha só o que ele fala. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Isso será ali na batalha de Armagedon. Acabou. Vai aniquilar tudo que tomava adoração dele. Todas as ilhas das nações, cada um do seu lugar o adorarão. Ou seja, Jesus vai aniquilar tudo e a partir daí todas as nações de todos os lugares vai adorar o Senhor Jesus. Isso vai acontecer no milênio. Aqui, nesse momento, é que ele vai santificar o nome dele, como ele disse lá no Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Você falou, por que Deus tem que santificar o nome dele? Né? Porque um dia foi profanado. E essa santificação vem no milênio, onde todas as nações reconhecerão que Jesus Cristo e o nosso Deus é o único Deus. Não há outro Deus igual a eles, tá? As nações serão muito beneficiadas no reino de Cristo, tá, irmãos? Olha só, vamos entender isso. A terra dará muitos frutos e será muito fértil. Nós, os ex-sacerdotes, abençoaremos os povos. Vamos olhar isso, está em Amós. Olha só essa questão da terra ser muito produtiva. Amós capítulo 9. Os profetas menores, irmão, falam muita coisa do milênio, tá? É muito bom você ler. Amós capítulo 9, versículo 13. Olha só o que está falando nesse texto. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra logo segue o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e os outreiros se derreterão. Olha só, o que está falando aqui? Nem vou ler o restante, depois você pode ler. Está falando assim, ó, vai ser tão fértil que aquele que planta, ele vai plantar e já atrás já vai vir o que vai colher. Porque a terra vai nascer rápido, ela vai ser extremamente fértil, sabe? Você a pessoa vai estar ali colhendo já logo após o plantio. Vai colher a uva e fazer o suco dela logo após ela ser plantada. Vai ser tudo muito rápido, muito fértil, porque a terra também vai ser restaurada, ela vai descansar junto com a gente no milênio. Tá bom? Então esse é o ponto, as nações vão ser beneficiadas, elas vão ter o que comer, viver bem, tá? Com muita saúde, e isso é maravilhoso. Olha só outro ponto, terão longevidade de vida, mas ainda haverá morte para as nações. Olha só para você ver esse contexto. Vamos ler aqui, Isaías, até citei por cima assim no outro vídeo, mas vamos lá, Isaías capítulo 65, versículo 20, você pode ler esse capítulo todo, tá? Que ele está falando bastante do milênio, mas olha só, vamos pegar versículo 20, Isaías 65, versículo 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Vocês vão viver muito, porque ao morrer aos 100 anos, é ainda morrer novo, jovem, né? E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, a maioridade no milênio será 100 anos. Ou seja, falou, quem morrer até essa idade vai ter morrido jovem. E você só vai pagar pelo seu pecado a partir dessa idade. Então, olha só para você ver. Então, vai voltar como era antes. Lembra que as pessoas viviam 600, 700, 800 anos? Mas vai ter morte, porque as nações não têm um corpo glorificado. Elas estão sendo regidas por nós, reis e sacerdotes. Só que elas terão longevidade de vida, porque a lei de Deus está sendo aplicada. Elas vão cumprir o que Deus está falando. A vontade de Deus vai estar sendo feita aqui na terra, como é no céu. Tá bom? Então elas vão ter longevidade. Aqui Isaías está mostrando isso. Ó, os animais serão restaurados, eles vão ser herbívoros novamente, eles não vão mais comer carne, eles serão mansos. Vamos olhar isso, ó. Isaías capítulo 11. Isaías fala demais do milênio, tá, irmão? Isaías é maravilhoso para você ler também. Todos os livros são maravilhosos, se eu for ficar falando aqui com vocês. Isaías 11, capítulo 6. Olha lá, acompanha comigo, versículos
Desculpa, Oséias 11, versículos 6 e 7. Olha só que maravilhoso. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino, ou seja, um menino, os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deleitarão. O leão comerá palha como o boi. Olha só isso. Aí vai brincando, ó, dá pra falar mais um pouco. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, da cobra. Olha só. E o desmamados meterá a mão na cobra do basilisco, que é outro tipo de cobra. Então olha só para você ver. Nesse tempo, no tempo do milênio, os animais, eles serão restaurados, eles não serão mais agressivos. Seria como era lá no jardim, no Éden, sabe? Vai ser uma coisa maravilhosa. As coisas serão sincronizadas. Não será mais aquela decadência por causa do pecado. Deus vai estar restaurando. Aqui é um processo, irmão, você tem que entender que o milênio ele é um processo de restauração. Jesus virá a essa terra para restaurar todas as coisas. Ele vai implantar a lei de Deus, ela vai ser seguida, vai ter, né, a adoração das nações para o Senhor, vai estar acontecendo todas essas coisas até chegar ao ponto de estar tudo restaurado e ele entregar o reino para Deus. Então olha que maravilha que vai ser o milênio, você está compreendendo aí, né? Deseja estar lá, porque vai ser maravilhoso. Mais um ponto, ó, Deus vai provar estas nações, as nações que vão estar no milênio, pois eles só conhecem o bem. E o direito de escolha sempre Deus dá. Olha só. Então, olha só o que está falando aqui, que eu anotei. As nações que estão no milênio, você concorda que ela vai entrar ali no milênio? Vai ter aqueles que vão vir da grande tribulação, então eles têm lembrança, eles já viram, né, o mal. Mas e aqueles que vão nascer? Muitas pessoas vão nascer, porque as nações vão casar. Vão nascer, eles não conhecem o mal. Só o bem, a lei de Deus, sabe, as coisas boas, a terra funcionando bem. E Deus, ele é justo com todos. Ele foi com os anjos lá no céu quando eles foram provados, quando Satanás foi achado maldade de Satanás, eles foram provados e terça parte foram reprovados porque escolheram o lado de Satanás. Ele nos dá a prova hoje, todos os dias, prova nossos corações para ver se nós queremos estar ao lado dele, e não vai ser diferente com as nações que só conhece o bem. Seria fácil. Eu só conheço o bem, não conheço o mal, eu vou escolher a Deus, não tem outra opção, né? Seria uma forma injusta de escolha, né? Você não tem outra opção, então eu fico com o que eu tenho. Deus não é assim, ele quer que as pessoas o adorem em espírito e em verdade, que queiram estar do lado dele. Ele vai fazer isso com as nações. Como? Soltando Satanás no fim, para ele seduzir aquelas nações, para ver quem vai querer estar do lado dele ou não. Vamos ler esse texto, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 ao 9. Olha só o que fala nesse texto, preste bastante atenção. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, que é uma ligação com Ezequiel 36, 37 e 38, se eu não me engano, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Aí você vem, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aí aqui vai falar da destruição de Satanás e tal. Você vai ver que Satanás vai ser solto e ele vai seduzir as nações e vai ser muitas pessoas. Está falando aqui que o número deles é como a areia do mar. Ou seja, aquelas pessoas conhecem o bem, conhecem a Deus, estavam ali durante o milênio, mas ainda assim vão escolher o mal muitas pessoas. Só que fala que não vai ter nem guerra, eles vão sitiar, né, eles vão sitiar as nações, né, para poder vencer a Cristo, né, ali, mas não vai ter nem guerra, não vai ter guerra não. Vai descer fogo do céu e vai destruir todos eles. E aí vai ter o julgamento de Satanás, vai ressuscitar os últimos mortos, né, vai ser posto no trono branco. Então você vê que o fato é que aquelas nações, aquelas pessoas que estão lá no milênio vão ser provadas para que elas entrem lá na eternidade com justiça, ou sejam julgadas. Porque não são todos ali daquele milênio que viveu a parte boa junto com nós, reis sacerdotes, que vão entrar na eternidade. Porque muitos deles vão escolher o mal, tá bom?
Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, igual eu falei aí, vai ter a segunda ressurreição, o juízo final, a morte, o mundo dos mortos, todos eles vão ser lançados no lago de fogo. Ó, você quer olhar isso aqui? Vamos ler aqui rapidinho, ó. Apocalipse 11, versículo 20 ao 15. Vamos ler aqui, ó. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse é o último julgamento, tá? O final de todas as coisas. Vi também os mortos, aqueles que não foram, os grandes e os pequenos, posto de pé diante do trono. Esses mortos são aqueles que não foram ressuscitados da primeira ressurreição. Na primeira ressurreição só ressuscita quem é rei e sacerdote. O restante ressuscita só no final. Tá? Então vamos lá. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos seus mortos que neles estavam. A morte e o além, ou seja, o Hades, o Sheol, entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Lago de fogo, ou seja, a morte e o inferno, ou seja, aqui não é inferno, a morte e o Sheol, o mundo dos mortos, os dois foram lançados no lago de fogo. E se alguém que não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo, enxofre, tudo. Aí ali vai ter a separação, vai abrir seus livros. Nós vamos falar mais detalhado no vídeo sobre para onde vai as almas, falar sobre essa questão do julgamento no final aqui também. Aqui, irmãos, todo vai ressuscitar o restante de todas as nações, de todos os povos, de todas as eras, dos 7 milênios. E aqui vai ser julgado pelas obras. O que tiver escrito no livro da vida vai ser salvo. O que não tiver vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e vai queimar para o restante dos tempos. Aqui é o Guiena, né? O lago de fogo mesmo. Isso não foi inaugurado ainda, vai ser inaugurado pela besta falso profeta. E depois no final, o diabo, seus anjos, a morte, o próprio Hades, vai ser tudo lançado lá no lago de fogo. Então você vê que aqui é o final. Após ter feito isso, Jesus colocou todos os inimigos debaixo do pé dele. Acabou. Esse é o ponto que cumpre o Salmo 110. Deus colocou todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. Então nesse momento, Jesus vai entregar o reino para o Pai. Olha só que lindo. Em 1 Coríntios, lê comigo aí, capítulo 15, versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, fala assim, ó. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então, ou seja, o fim vem quando ele entrega o reino para o Pai. Deus colocou todos os reinos, todos os principados, todos os inimigos de Jesus debaixo do pé dele. Aí agora ele pega o reino restaurado, pronto, para reinar de eternidade em eternidade, né, com Deus. Ele entrega para o Pai. E esse momento vem na hora da descida da Nova Jerusalém, que Deus vem habitar com o seu povo. Vamos ler aqui, ó, Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 ao 5. Apocalipse 21, versículo 2 ao 5. Olha só o que fala aqui. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Ou seja, Jerusalém que está lá hoje, lá no céu. Existe um templo, existe uma adoração a Deus, existe tudo lá. O templo é o próprio de Jesus, está no Santo dos Santos, né? Isso vai descer. Ó, descida do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Aqui também aponta para a igreja. É coisa linda a revelação. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, Deus vai morar, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olha só que maravilha. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Agora, a partir daqui não tem mais morte. Ela foi vencida. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Você vê que no milênio os reis sacerdotes não morrem mais. Nós já temos um corpo transformado igual ao de Cristo, mas as nações morrem. Quando o trono foi entregado, o reino foi entregado para Deus, quando ele vir descer e tabernacular conosco, morar conosco, vai ter essa fusão do céu e da terra, aí ele vai fazer nova todas as coisas. É coisas que a gente nem sabe.
coisas maravilhosas que nós vamos viver de eternidade a eternidade. Ali não haverá mais para ninguém, nem morte, nem dor, nem choro, nem pranto, nem nada. Vai ser um reino novo, todas as coisas novas, transformadas, e viveremos de eternidade a eternidade junto com Deus, onde o céu e a terra são juntos, não tem mais separação. É uma coisa só, anjos, Deus, Jesus, nós, reis, sacerdotes, as nações que restaram ali, eu creio que elas vão ter o corpo transformado também no final, aquelas que forem aprovadas, e aí estaremos ali com as coisas todas novas, um reino transformado e regenerado que nós vamos conhecer quando entrarmos no 8º dia, tá bom, irmãos? Esse é o contexto do milênio, esse é o que vai acontecer no milênio, assim, de forma panorâmica. E o propósito desse estudo é o quê? Você almejar esse momento. Você viu como vai ser maravilhoso? Não é uma coisa que às vezes a gente fica ali, quando a gente não conhece a palavra, fica assim, o que eu vou fazer no céu? Vou só cantar dia e noite? Vou só... Todas as suas obras é uma adoração a Deus, é um louvor a Deus. Tudo que você faz é isso. Eu vou fazer um estudo sobre louvor também, que vocês vão entender. O louvor e a adoração ela é intrínseca de Deus. Deus criou para Ele, para o louvor e para a sua glória, e foi criado. Toda a criação de Deus passou pelo louvor. Hoje nós louvamos a Deus. No final, as coisas vão ser através do louvor, e na eternidade o louvor vai entrar, o louvor e a adoração. Porque o louvor e a adoração é para Deus. Veio de Deus, inspirado por Deus para Ele. Ou seja, nós inclusive fomos feitos para o louvor e a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para o louvor e para a glória de Deus. Então, almeje esse momento de entrar no reino de Cristo como rei e sacerdote, porque você vai vivenciar coisas maravilhosas, você vai estar tete a tete com Jesus, reinando junto com Ele. Olha só que maravilha. Então, almeje esse momento, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Fique na paz do Senhor.